sobre o reino de Deus. Deus falou muito claro sobre isso. O que é o reino de Deus? Muitos de nós já ouvimos falar tanto sobre isso aqui. Mas eu creio que há um poder na repetição. E quando Deus torna a falar conosco é porque Ele quer continuar nos ensinando. Quer continuar nos alertando. Ele quer continuar abrindo o nosso entendimento sobre as coisas espirituais. Muitas vezes nós ficamos tão, entenda bem, nós que somos crentes, entenda bem, você que é cristão, nós somos crentes, nós ficamos tão humanos, tão carnais, que nós esquecemos que nós também somos homens espirituais, e que a nossa guerra é espiritual, que a nossa guerra não é contra homens, contra a carne, contra sangue, mas é no reino espiritual. Então aqui em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, no versículo 14, diz assim, todos acharam? Diga amém. Diz assim: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e é chegado, o quê? É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pai, nós queremos te pedir que o seu Espírito nos esclareça todas as coisas nesta noite, e que nós saímos daqui edificados por tua palavra e por tua glória, Pai. Fale aos corações e que produza isso, um arrependimento em cada um, para a glória de Jesus Cristo. Nós vemos aqui o próprio Jesus falando algo. Jesus dizendo, falando para a igreja, falando para nós, ele diz o quê? Ele diz: e veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. O que ele estava pregando? Ele estava trazendo as boas notícias. O evangelho quer dizer as boas notícias de Deus. Por quê? Porque os homens estavam na expectativa de algo novo da parte de Deus. Eles estavam vivendo um tempo de religiosidade, eles viviam um tempo onde eles cogitavam a vinda do Messias, eles cogitavam que apareceria com certeza um profeta, alguém que trouxesse uma nova mensagem. E Jesus aparece nesse contexto e trazendo e pregando essa nova mensagem do reino de Deus. E qual era a mensagem de Jesus naquela época? Jesus, ele não vem pregando um sermão sobre cura. Jesus, ele não vem pregando um sermão sobre prosperidade. Ele não vem pregando um sermão trazendo simplesmente uma motivação emocional. Mas Jesus, ele vem pregando que estava cumprido o tempo e que era chegado o reino de Deus na vida do homem. E o que era isso que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer para o homem, para mim, para você, ou para os homens daquela época, que agora um novo tempo estava chegando, que era o tempo do governo de Deus. Quando ele estava falando sobre o reino de Deus, ele estava falando sobre um governo que tomaria agora o seu devido lugar na vida do homem. Essa era a boa notícia de Jesus. Olha, agora é chegado o reino de Deus na sua vida. E para nós entendermos, nós vamos
pouquinho atrás, nós vamos até a criação em Gênesis, e nós vemos que o Senhor, o nosso Deus, Ele quando Ele criou a humanidade, quando Ele criou o homem, Ele criou o homem para governar o homem, para estar com o homem, para se relacionar com o homem. Mas nós conhecemos a história e sabemos que algo aconteceu, porque todos os dias o próprio Deus, Ele vinha, Ele descia e Ele falava com o homem, Ele andava com o homem. Mas um dia Deus, Ele desce para falar com o homem, para se relacionar com o homem, e Ele não encontra o homem, porque o homem estava escondido de Deus, porque o homem havia cometido algo que Deus lhe havia ordenado para não fazer, e por conta disso o homem perdeu o relacionamento com Deus. E quando isso aconteceu, o homem deu liberdade para um outro governo, para o governo de Satanás, um governo caído, um governo que nós vemos lá no livro dos profetas, sendo referido sobre ele, um governo baseado sobre poder, baseado em querer estar acima do trono de Deus, de ter uma independência de Deus. E este domínio começou a agir na vida do homem. O homem agora tornou-se independente de Deus, tomando suas próprias decisões, tomando sua própria vida. E quanto mais isso ele fazia, mais ele se afastava, mais ele se separava do Criador e do Senhor. Então nós vemos toda uma história de um homem que agora deixou de viver debaixo do governo do Senhor e estava vivendo debaixo do controle de Satanás, agindo sobre o domínio desse governo, agindo de forma de rebeldia, que foi o princípio do pecado. Nós podemos nominar como um primeiro pecado, foi a rebeldia de Satanás, ainda antes da criação. E o homem agora estava debaixo deste domínio. Porém, querido, o Deus que nós servimos não é um Deus derrotado. Diga comigo, o meu Deus não é um Deus derrotado, não é um Deus frustrado, muito menos destruído. Ele é um Deus vitorioso. Amém? E Ele perseverou em nós, no seu projeto, em se relacionar com o homem, em estar com o homem, em ver realmente aquilo que Ele tinha como promessa para a vida do homem. E se nós andarmos na Bíblia, se nós começarmos a olhar as Escrituras, nós vamos ver que de história a história, se nós olharmos cada homem, cada momento das Escrituras, no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus apontando para este reinado, para este governo. Se nós olharmos para Moisés, no Antigo Testamento, nós vamos ver que tudo aquilo que acontecia em torno de Moisés, estava apontando para aquilo que Deus iria fazer através de Jesus Cristo. Nós vamos ver que Deus tinha um plano maravilhoso. Deus estava estabelecendo ali para nós entendermos este governo, aquilo que Deus quer fazer hoje em nossas vidas. É interessante quando nós vemos Moisés sendo levantado pelo Senhor para levar libertação ao povo, e ele pergunta para Deus: Senhor, eu vou em nome de quem? E o Senhor diz: olha, o eu sou está te enviando. Diga que o eu sou te enviou. E ele vai questionando Deus, e ele fala: mas como eu posso livrar? Deus fala: olha, a minha mão estará contigo. Aleluia. A minha mão estará sobre a tua vida. E para mostrar isso que Deus queria trazer para nós hoje, Ele pergunta para Moisés: Moisés,
você tem aí na sua mão? Ele fala: Senhor, tem um cajado. Ele falou: joga no chão. E aquilo se transforma numa serpente. Deus fala: pode pegar. E ele volta a tornar-se um cajado. Deus fala: através do poder na sua vida, você vai ver o povo sendo liberto. Você vai ver o meu reino. Você vai ver o meu poder. Você vai ver a minha glória. E se nós continuarmos andando nas escrituras, nós vamos ver o sucessor de Moisés, Josué. Depois de ter vivido tantas coisas, tantas grandezas do Senhor, de Deus ter libertado o teu povo com grandes prodígios, apontando para Cristo, apontando para a cruz, nós vamos ver Josué. Aleluias. No momento de conflito, buscando talvez a direção de Deus, Deus falando com ele: Josué, não temas, porque eu estou contigo, Josué. Mais uma vez Deus mostrando para nós que o reino dele está em nós. Mais uma vez ele apontando para nós, ele dizendo: olha, o meu governo, presta atenção, o meu governo está em vocês. Meu reino está na sua vida. Se nós olharmos para Davi, nós vamos ver no próprio Deus dizendo: olha, Davi, da sua geração sairá aquele que vai governar eternamente. Ele vai de geração a geração, ele vai ser um reino estabelecido. Deus mais uma vez apontando para nós sobre o seu governo na vida do homem. E nós olhando homem a homem, história a história, nós vamos ver até chegar a Jesus, o próprio rei, o rei dos reis. E aí nós chegamos nesse texto de Marcos, onde o Jesus, o nosso Cristo, ele diz: olha, chegou o tempo. Tudo aquilo que eu vim anunciando através dos profetas, através dos homens, agora chegou o reino. Agora chegou a hora de vocês verem, de vocês experimentarem, de vocês desfrutarem daquilo que eu tenho falado para vocês. E Jesus então, ele vem dizendo para nós: olha, chegou o reino, o governo de Deus. A bagunça que estava, o domínio que estava nas mãos de Satanás, agora não vai mais prevalecer. Porque eu vim para pagar um preço pelo pecado, um preço pelo desvio, um preço pela queda do homem. Eu vim para colocar-me na brecha, para que eu possa restabelecer aquilo que foi tirado. Eu vim para acabar com a bagunça de Satanás. E aí nós vemos o quê? Nós vemos Jesus dizendo para um paralítico: olha, paralítico, o reino do Senhor chegou, levanta e anda. Nós vemos Jesus passando por um cego de nascença e dizendo: olha, cego, você não é mais cego não, porque o reino de Deus chegou agora você pode ver, então veja. E ele começa a ver a glória de Deus, o poder de Deus começa a se manifestar, meu irmão, de forma grandiosa. Aleluia. Por quê? Porque o governo de Satanás que dominava caiu. Só que hoje, muitas vezes, meu irmão, nós acreditamos que o reino de Satanás subsiste. Ele tenta até erguer um tijolo, mas ele não pode erguer um tijolo mais. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que agora ele está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele foi derrotado na cruz do Calvário. O Senhor, meu irmão, quando foi levantado, ele diz: está consumado. Agora quem governa na terra não é mais Satanás, mas é o poder do Deus vivo, o Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Este é o domínio que nós estamos, meu irmão, quando nós levantamos as nossas mãos para Ele, quando nós deixamos nos ser atraídos para a cruz, nós nos colocamos debaixo desse domínio dEle.
Nós passamos sim, pastor Wilson, pelas lutas. Porque o Senhor Jesus, olha, vocês estarão neste mundo, o mundo jaz, o maligno e deixou infestado pela sua semente do mal. Há demônios, meu irmão, que muitas vezes tentam influenciar. Só que Jesus, o nosso Deus, quando Ele veio cumprir o seu propósito, Ele não foi um derrotado. Ele não é um derrotado. O seu reino não é um reino frustrado, mas o seu reino é um reino de vitória, e de poder, e de unção, e de autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade foi dada a Ele. Só que o tremendo disso foi que quando Ele estava estabelecendo o seu reino, você sabe o que Ele fez? Ele disse: o Senhor me deu, Deus me deu autoridade, e eu vou delegar essa autoridade a alguém. Sabe para quem Ele delegou essa autoridade? Para a sua igreja. Olhe para o teu irmão e diga assim: você tem a autoridade de Cristo. Você tem a autoridade do Senhor, meu irmão. Você tem autoridade. Era isso que o Senhor estava falando através da vida de Moisés. Moisés, quando você chegar até Faraó, não fique apavorado não com o poder que ele tenha. Não fique apavorado não pela pompa dele. Não fique apavorado pela suposta autoridade que ele tem, porque eu, o próprio Deus, estou te delegando uma autoridade ainda maior, para você ir até Ele. E foi isso que o Senhor fez à igreja. O Senhor diz: eis que eu vos dei poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. O Senhor nos deu autoridade para dizer, meu irmão, ao paralítico: levanta e anda. O Senhor nos deu autoridade para dizer ao enfermo: olha, seja curado. O Senhor nos deu autoridade para dizer àquele que está endemoniado: olha, você é liberto pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Nos deu esta autoridade. Só que o diabo, meu irmão, anda muitas vezes cirandando nas nossas vidas, nos colocando em fragilidades e mostrando para nós que nós muitas vezes não podemos. Diga assim: eu posso, porque maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está na tua vida, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para você: se foi Deus que fechou a porta, não adianta que você não vai conseguir abrir. Mas se foi o diabo que fechou as portas, se foi os homens que fechou a porta, você pode orar que as portas se abrem, porque maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Porque nós não podemos disputar contra o Senhor, porque o Senhor é o teu Senhor, é o meu Senhor. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que os inimigos de Deus também são os nossos inimigos. Que os meus inimigos são inimigos de Deus. E quem é o nosso inimigo? Satanás, meu irmão, que se levanta desde a fundação de todas as coisas, porque ele tem ciúmes dos homens. Por que ele tem ciúmes dos homens? Porque Deus te criou para ser um adorador. Deus te criou, meu irmão, para adorá-lo. Deus criou a humanidade para se relacionar, para falar com você. Você entende isso? Você pode ouvir a Deus. Quantos já ouviram Deus hoje aqui? Quantos ouvem Deus todos os dias, meu irmão? Sabe, de você ouvir, de você sentir a glória dele, dele tocar, dele se chegar a você e você se chegar a ele. Quem é que pode, meu irmão? O diabo perdeu o privilégio que ele tinha, então ele tem um ódio mortal da humanidade. É por isso que ele quer destruir, por isso que ele vem matando, roubando. Nós vemos um homem que é a imagem e semelhança do Senhor, na sarjeta, num estado terrível. Satanás coloca o homem nesta condição, porque o homem esquece de quem é o seu Deus. Ele quer destruir a imagem do homem, que é a imagem do Senhor. Mas quando nós olhamos para o Senhor, meu irmão, e quando nós declaramos isso: olha, Satanás, eu estou debaixo do reino de Deus, eu estou debaixo da autoridade do Senhor. A minha casa está debaixo da autoridade do Senhor. A minha família está debaixo da autoridade do Senhor. Aí, meu irmão, o diabo pode vir por um caminho, mas a Bíblia diz que por 7 caminhos ele vai fugir da sua presença, em nome de Jesus.
E aí você pode orar, meu irmão, porque você vai experimentar coisas grandiosas em Deus. Você vai experimentar milagres sobrenaturais. Aquilo que Moisés experimentou, coisas inacreditáveis. Deus fala para ele: Moisés, toca na água, toca no mar. Quando eu estava lendo essa passagem, eu fiquei tão admirado que Deus está falando para Moisés. Moisés chega diante de Deus e fala: Deus, e agora? O que eu vou fazer? O Senhor fala: Moisés, por que você está perguntando isso? Eu já te dei autoridade, só diga ao povo para marchar. Muitas vezes nós estamos diante de Deus: Deus, o que eu vou fazer? Deus já te deu autoridade, somente impõe as mãos, declare, ore, clame, fale: Deus, eu creio no poder sobrenatural e eu vou viver o poder sobrenatural sobre a minha vida. Hoje, quando eu estava falando com Deus, Deus falou assim: olha, hoje é noite de você, meu irmão, viver a fé. Hoje é noite de você se levantar. Deus me falava daquele homem paralítico na cama, 38 anos. Jesus chega perto dele e fala assim: ei, levanta, toma o teu leito e anda. Toma atitude. Creia no que eu estou falando, creia nessa boa notícia, creia que o reino de Deus chegou. Creia, meu irmão, que as portas vão se abrir, creia que o milagre vai acontecer. Creia que nós vamos viver, querido, o sobrenatural, que nós vamos ver aqui nessa cidade ainda, Deus atraindo multidões, que nós vamos ver a igreja se levantando como uma igreja forte, uma igreja, meu irmão, que vai chegar em todos os bairros dessa cidade. Creia, meu irmão, das promessas sobrenaturais que o Senhor já disse para nós, que Ele traria pessoas de longe para vir buscar do alimento que você tem na sua vida. Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor já tem para as nossas vidas. Nos levantar como soldados de Cristo e começar a marchar, meu irmão. Começar a andar e declarar, e ver as muralhas ruindo, e ver os principados caindo, e ver os milagres acontecendo. Glória a Deus. Se nós ficarmos inertes, quem vai dominar, meu irmão, é Satanás. Aparentemente nós vamos enxergar só os feitos dele: destruição, mentira, engano, fofoca, intriga, rebeldia. Só essas coisas vão começar a dominar. Mas quando nós nos levantamos, nos posicionamos como servos de Deus, o reino de Deus é estabelecido. O Senhor diz a Josué: Josué, você vai entrar naquela cidade, e aquilo é uma fortaleza, e lá você vai ser a primeira cidade onde vocês vão ver a minha glória. E a estratégia é essa: você vai andar, você vai dizer ao povo marchar em volta da cidade, e eles vão marchar por vários dias. E depois, quando eles estiverem no último dia, eles vão tocar trombetas. E quando eles tocarem trombeta, quando eles gritar, quando eles estiverem marchando, as muralhas vão cair. Quando as muralhas caírem, vocês vão entrar e vão ali exterminar todos os inimigos, e vão tomar posse daquela terra. Eu creio assim. Talvez hoje à noite nós fazermos isso, meu irmão, de nós nos levantarmos e começarmos a marchar na autoridade do Espírito Santo, e dizer: Senhor, hoje eu estou marchando aqui, eu estou declarando, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje é noite talvez de você se levantar e dizer: Senhor, o diabo tem cirandado, ele tem enviado os seus informantes, mas eu quero declarar as boas novas do reino de Deus, porque o reino de Deus chegou na minha vida, e ele não chegou como um reino derrotado, ele chegou como um reino vitorioso, e mais do que vitorioso, é isso que eu sou. É noite de você, meu irmão, sair da murmuração. É noite de você sair, sabe, do coitadez. Ah, eu sou o coitado. Ah, eu sou o mais fraco. Eu sou o mais fragilizado. Eu não sei falar. Eu não sei orar. Eu não sei. Eu não posso nada. Eu não tenho emprego. A porta não se abre. Eu não tenho dinheiro. É só não. É só não sei. É só não dá. É hora de você, meu irmão, se revoltar com você mesmo e dizer: eu sou servo do Deus Altíssimo. É interessante quando Jesus, pastor Wilson,
chega diante de um homem que estava no tanque de Betesda. Todos os dias ele era colocado lá naquele tanque. Todos os dias estava lá, na congregação. E aí Jesus sabe quem você é. Ele vai até você mesmo, ele fala: e aí? Até quando vai ficar aí sentado? Até quando vai ficar deitado aí nessa sua enfermidadezinha? Até quando você vai ficar nessa murmuração? Até quando você vai achar isso ou aquilo? Até quando você vai ficar falando mal? Até quando? Ah, Senhor, não tem ninguém para me botar dentro do tanque. Não tem ninguém para me lavar. Quando a água se mexe, a bênção é do outro, não é minha mais. Até quando você vai ver o outro sendo abençoado e vai ficar só com inveja da bênção do irmão? Até quando? É hora de você viver os teus milagres. É hora de você contar a tua bênção. É hora de você, meu irmão, declarar quem é o teu Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão até duvidando de quem é teu Deus. Até está duvidando de quem é o nosso Deus. Até está com medo de servir ao teu Deus, porque acha que o teu Deus não pode. Você está como aquela mulher, a Sara, que riu. Estou velho, 20 anos na igreja, 10 anos na igreja, e nada muda, nada acontece. Quando as águas se movimentam, já é tarde. Meu irmão, as águas não precisam nem se movimentar, porque o Deus que você serve é um Deus que é o Senhor das águas. Ele é a própria água que flui no teu interior. Basta você se levantar hoje e dizer: Deus, aqui está o teu filho, o teu servo que crê no teu poder, e hoje eu vou viver um milagre sobrenatural na tua presença. Você não vai sair daqui hoje, meu irmão, com mente de galinha. Porque a mente de galinha, a galinha fica olhando só em volta de si. Olha, pequeno, você vai sair daqui com mente de águia, olhando longe, olhando para o alvo, de onde vem teu socorro, meu irmão. Você vai falar: lá está a minha bênção, e é lá que eu vou chegar. Porque o diabo quer que a gente fique olhando assim, ó, ao nosso redor. Nada acontece. Tua vidinha, céus, vidinha medíocre. É isso mesmo, meu irmão. Esse é o posicionamento que o diabo quer você. Mas eu quero dizer para você, a palavra do Senhor diz: você tem que estar como aqueles que sonham. Esteja como que eu sonho, Senhor. Seja o José. Seja o José, meu irmão, sonhava. Não importa o que acontecia com ele. Ele ia para a prisão, estava sonhando. Ele ia açoitado, estava sonhando. Ele era acusado, ele estava sonhando. Ninguém roubava o sonho dele. Ninguém fazia com que ele deixasse de crer no Deus vivo. O diabo tentava, mostrava coisas, prazeres da carne. Falava: não, eu sou fiel a Deus, porque Deus fez uma promessa. Deus tem falado aqui dentro que algo vai acontecer na minha vida, e eu vou ficar naquilo que Deus fala. Meu irmão, tem hora que a gente, fica olhando a circunstância, e por conta disso nós somos roubados. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: hoje é o dia. Diga para mim assim: hoje é o dia. Diga: hoje é o dia. De me levantar, de sair do anonimato e compartilhar das grandezas de Deus, as boas notícias, as boas novas. Sabe por que o evangelho crescia, meu irmão? Porque as pessoas buscavam, as pessoas oravam, e milagre aconteceu. Olha, sabe o que está acontecendo agora? Você não sabe. Sabe aquele endemoniado que estava lá de Gadareno, aquele que ficava lá se apedrejando? Olha, Jesus está fazendo milagre, fez um milagre poderoso na vida dele, e ele mesmo saia contando. Centenas de gadarenos se converteu, meu irmão, através do testemunho dele. Tem gente que tem vergonha de vir aqui contar o testemunho. Deus está fazendo na sua vida. Não. Vergonha. Pegar aquele microfone até tremo. E o diabo fala: não fala não. Não fala não. Fica com vergonha. Fica aí tímido. Está entendendo? Porque ele sabe que os tímidos não entrarão no reino de Deus. Então ele fala: fica aí com a sua timidez. Não fala não. Porque ele sabe, se você for lá falar, meu irmão,
pessoas vão ser edificadas através da sua fé. E o nome e o reino do Senhor será propagado. Então ele diz, você fica aí sentado. Não fala do que está acontecendo não. Fica quieto. Não compartilha com as pessoas a sua fé não. Seja um 007 mesmo. Fica disfarçado. Senão vão zombar de você. Senão vão criticar você. Mas o Senhor está chamando você, homens valentes, para o desafio. Homens, meu irmão, que estão incomodados com a situação. E quando eu falo de homens incomodados com a situação, sabe quem eu encontro, pastor? Gideão. Você acha que Gideão, Deus olhou para ele por acaso? O Gideão é o mais bonitinho ali da tribo. Eu vou escolher ele para fazer uma obra. Você acha que era por isso? Você acha que era por isso, irmão? Não. Ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava inconformado. Ele falou, eu vou achar um lugar, eu vou arrumar uma estratégia, porque esses filisteus não vão arrancar meu alimento não. E ele estava lá pegou o trigo aqui. De quem é essa blusa? Da sua mãe. Cadê sua mãe? Está aqui não? Pegou o trigo, depois conta para ela. E estava malhando o trigo. E falando, cadê aquele Deus que me falaram? Aonde está, Senhor? Não é possível que o Senhor não está vendo. O Senhor não está enxergando. Esse inimigo está vindo, roubando nosso alimento. E ele malhava o trigo. E Deus falou, é esse aí. Ele é esse aí que eu quero. Ô Gideão, homem valente, homem corajoso. Senhor, eu não sou corajoso nada. Eu não sou valente nada. Não, é assim. Porque você falou comigo com ousadia. Você falou comigo com ousadia. Eu ouvi você falando. Eu vi a aflição do meu povo e eu desci aqui. Eu vim para mudar toda essa história. E você será a minha mão. Através do meu poder, do meu reino, da minha glória, você vai ver o que eu posso fazer. Convoca o povo. E Gideão já saiu ali na fé. Falou, é o seguinte, Deus vai fazer um negócio aí. Eu fiz umas provas com ele provou que é comigo. E o negócio é o seguinte, quem está comigo vem para cá. Todo mundo veio. Aí Deus fala, não, peraí Gideão, não é assim. Eu quero ver quem é. Quem é quem? Porque falar que crê em Deus é uma coisa, meu irmão. Crer em Deus é outra. Falar que tem fé, nós falamos sobre isso. Falar que tem fé é uma coisa. Testificar da fé, provar que tem fé é outra. Aí ele falou, vamos ver quem é crente mesmo. Vamos ver quem é valente mesmo. Só faz uma pergunta. Os medrosos, covardes, mandam embora. De 32 mil, 22 mil, foi embora. Ficou só 10 mil. Gideão falou, opa, Senhor, eu acho que dá, né? 10 mil ainda é um grupo bom. Dá para a gente fazer um negócio bom. Não é com muita gente, meu irmão. Deus falou assim, não, você vai ver ainda. Ainda tem um monte de gente aí dizendo que é, mas não é, que nem Denorex. Tem um monte de crente assim, né? Na hora da luta, na hora da prova, na hora acabou o dinheiro, perdeu o emprego, perdeu a namorada, perdeu o cargo, né? E Deus falou, vou agora mostrar para você que aí tem um monte de gente que não é nada, só é fachada. Sabe aquela crente fachada? É o simpatizante do evangelho. Tem isso, né? Antes tinha o simpatizante do catolicismo, né? Agora é o simpatizante. É o crente não praticante. Está cheio. Esses ficarão de fora, porque o Senhor mandou congregar. O pessoal não leva a Bíblia a sério, meu irmão. Deus falou assim, é o mandamento de Jesus, que nós estejamos congregando juntos, suportando um e o amor. Meu irmão, não importa se o irmão é feio, se é bonito, se ele é encrenqueiro, é para você estar com ele. Deus colocou esses encrenqueiros, esses irmãos chatos, assim, para estar aqui muitas vezes na congregação. Sabe para quê? Para provar que você é crente mesmo. Para provar se a gente é crente. Deus falou, aqueles irmãos, aquela congregação uma bênção. Vou mandar ali uns tocha, uns Filetos e uns Irineu, uns Alexandre Latoeiro. Vocês não sabem quem é, lê a Bíblia que vocês vão ver Paulo falando sobre eles.
Vou mandar eles para a congregação para fermentar, para ver os crentes se eles é. Aí eu creio, não gosto daquele irmão, não suporto ver a cara dela. Quero ver ela no céu. Você vai cruzar com ela no corredor. Não vai, né? Porque talvez ela sobe e você fica. Aleluias. Perdi o rumo, Jesus me acha aqui. Tem muita gente, Senhor, obrigado, congregação. Tem muita gente. É isso aí, pastor, por favor. Tem muita gente. Manda só que os que lamberem a água lá, que ficar desapercebido, manda embora para casa. Só os atentos vão ficar. Só ficou 300, meu irmão. Imagina a alegria de Gideão, com um exército enorme, que vinha lá e destruía todo o acampamento, com 300 homens. Ele falou, Jesus, Senhor, e agora? 300 valentes, Senhor. Ficaram. Qual é a estratégia? Deus falou assim, vocês não vão nem guerrear. Vocês vão pegar agora um vaso, um cântaro, vocês vão pegar uma corneta, e vocês vão tocar a corneta, todos os 300, depois vocês vão jogar o cântaro no chão, e vocês vão dar um grito, e vocês vão ganhar a guerra. Diga assim, esse Deus é doido. Mas é na doidura de Deus, meu irmão, que a gente tem vitória. Está entendendo? Tem coisa, cantamos aqui hoje, tem coisa que não dá para entender. Não está entendendo nada. Meu irmão, viva. Desfrute o que Deus, não importa, está chorando. Se eu estou chorando, mas eu sei que algo vai acontecer. Eu sei que a vitória vem. Viu? Eu sei que o Senhor tem um plano na minha vida. Esse Deus é lindo. Porque a tua palavra diz que se eu andar pelo vale da morte, o Senhor estaria comigo. E aí, meu irmão, quando acontece isso, todos juntos, toca com a trombeta, joga o cântaro e dá o grito, o povo filisteu se apavora. E eles falam assim, olha, os israelitas se juntaram com outros, vem vindo uma grande multidão contra nós. E eles começam a guerrear entre si, e eles não sabem mais com quem eles estão guerreando, e um vai matando o outro, e vai se ferindo, e eles ficam doidos, e tal, e vai morrendo. É assim que os seus inimigos vão ficar, quando vocês começarem a confiar no Rei de Deus. Eles vão começar a guerrear entre si, e a vitória de Deus vai vir sobre a tua vida. Acabei, meus irmãos. Acabou. Não adianta ficar falando para vocês. Agora é hora de agir. Eu quero que os valentes do Senhor fiquem de pé. Eu não sei qual o seu problema. Eu não sei qual o seu problema. Eu estou meio doido hoje, irmão. Vocês perceberam, né? Que eu não tô legal. Eu não sei, meu irmão, que o diabo hoje me cutucou. Ele está pego hoje, pastor Wilson. Estou irritado com ele hoje. Sai da frente, Satanás. Você crê no poder de Deus, meu irmão? Que milagre você quer viver? O que você precisa viver de Deus hoje? Eu quero convidar você, meu irmão. Cadê os guerreiros do altar? Porque Deus me trouxe uma passagem aqui, meu irmão. Presta atenção nisso, crente. Que quando Josafá, conhece Josafá? Josafá estava oprimido pelos inimigos. Ele foi buscar Deus com a congregação. E ele chegou para Deus falando da situação que ele estava vivendo. Deus falou assim, ó, nessa peleja vocês não vão ter pelejar não. Vocês não vão entrar nessa guerra não, eu vou entrar na guerra. Eu creio que agora, nesse momento, o Senhor já está enviando um exército de anjos para pelejar nossa guerra. Nós vamos cantar aqui não sei, Deus vai dar um louvor aí para vocês aí agora, de guerra. Fala aí, Espírito Santo. E você, meu irmão, não vai ficar aí olhando para o que está acontecendo, não.
Você vai marchar, você vai andar por essa igreja. Você vai orar, você vai estender as mãos para a tua casa. Onde você mora? Onde você mora? Você vai estender na tua casa, para o seu parente. Você vai, você sente que demônio está na tua vida, você vai botar a mão na tua cabeça, você vai falar, demônio sai capeta em nome de Jesus. Você está entendendo, meu irmão?